Alguns historiadores tratam o fascismo com essa dicotomia de ser simultaneamente revolucionário e reacionário. Revolucionário no sentido de que quer implementar um regime que é radicalmente novo. É, e realmente é uma ruptura com o tipo de regime que havia antes. Só que, ao mesmo tempo, esse regime revolucionário quer implementar uma visão reacionária, querendo dizer que o que a nação de fato é aquilo que ela foi no seu passado remoto. E são aqueles os valores que tem. O senhor concorda com essa Eu acho que o dicotomia? Pedro está a resumir muito bem, do meu ponto de vista, não é? A situação, porque é exatamente isso. Ou seja, o fascismo eh, tem uma verborreia revolucionária, tem uma retórica revolucionária. Assaltar o poder, os trabalhadores, casar o nacionalismo com o trabalho, nacional-socialista, não é? Tudo isso, e a própria retórica populista do Mussolini, em Portugal, sempre menos, não é? Porque Portugal tem aquele peso de cada um no seu lugar, um lugar para cada um, isso é que é. Agora, na realidade, o que se cria é uma sociedade. eh, o que se cria é uma tentativa de regresso às velhas sociedades de domínio oligárquico que neguem as conquistas sociais feitas no fim do século XIX e até no pós-guerra. Ou seja, as conquistas dos sindicatos, das 8 horas de trabalho, todas as conquistas sociais que, apesar de tudo, a partir do fim do século XIX e no pós-guerra se fazem, é uma espécie de ideologia regressiva, voltar a uma velha ordem em Portugal, inspirada nos nautas, santos e cavaleiros, não é? Que representam a necessidade de repor a ordem natural das coisas. Ou seja, repor a autoridade, repara os valores de Braga do Salazar. Não é? Ele tem um célebre discurso, quando o regime faz 10 anos, o Estado Novo, 1936, em Braga, a que a historiografia passou a chamar, e bem, os valores de Braga, não é? Os valores de Braga, que são aqui um bocado os valores do Bolsonaro aqui no Brasil, eram: o que é que não se discute, dizia ele? O que é indiscutível? O que é que não se discute? Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua glória. Não discutimos a família e o seu não sei quê. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos o trabalho e o seu dever. Deus, pátria, família, autoridade, trabalho. Ou seja, uma sociedade, é isto que é o núcleo ideológico fundamental do regime fascista, é por contraposição à crise e por contraposição à ameaça da subversão, repor uma sociedade tradicional com base no uso de toda a violência que é precisa para... Porque, repara, o conceito de violência tem muita importância na nossa conversa. Porque, enquanto que no Estado de Direito, no Estado liberal, a violência legal do Estado é sempre fiscalizada pelo balanço dos poderes, não é? E, portanto, é isso que é o Estado de Direito. O Estado de Direito é a capacidade dos órgãos representativos da vontade popular fiscalizarem e moderarem o poder do Estado. A violência nos regimes fascistas é uma violência tendencialmente irrestrita. Ou seja, é uma violência que só é restringida pelo interesse do próprio Estado. Ou seja, o Estado pode não estar interessado em exercer uma violência excessiva, mas é ele que regulamenta a violência de acordo com o que é preciso. E, portanto, é uma violência, toda a violência necessária para extirpar o mal, mas regulada não por virtude da crítica social ou do poder, de equilíbrio de outros órgãos do Estado, mas por vontade do ditador. O ditador é que regula até que ponto é que quer fazer a violência. E, portanto, normalmente estes regimes utilizam uma combinatória de duas violências: a violência preventiva e a violência repressiva.
A violência preventiva é como se o Pedro traçasse uma linha invisível na sociedade, que é invisível, mas toda a gente sabe onde está. E para além da qual se abate a violência repressiva. E a violência preventiva é a violência da intimidação. É a violência dos órgãos de enquadramento totalitário. As organizações da família, as organizações da juventude, as organizações do trabalho, as organizações dos tempos livres, não é? Os fascismos criaram organizações disto tudo para uma inculcação ideológica unilateral que é de enquadramento. Ou seja, como se dizia em Portugal, a minha política é o trabalho. Não é? Quer dizer, eu não me meto nisso. Só uma minoria é que ultrapassa a linha. Quem assina uma abaixo-assinado a protestar, quem faz uma greve, quem vai a uma manifestação, quem se mete em política. Aí assim passa-se a linha vermelha, mas é sempre uma minoria que passa essa linha vermelha. E, portanto, estes regimes duram basicamente pela gestão que fazem da violência preventiva com a violência repressiva. Mas a violência preventiva é o que é mais eficaz. Se não fosse a guerra, o Mussolini era capaz de ter durado tanto como o Salazar ou o Franco, porque a violência preventiva enquadra. Não é? A violência preventiva sociabiliza o medo, o receio. É por isso, já agora, deixe-me dizer, que eu tenho tantas dúvidas em falar da organização do consenso. Porque há muita historiografia que diz o fascismo organiza o consenso, conseguiu organizar o consenso, o Hitler, o Mussolini. Mas eu pergunto, é possível falar em consenso quando não há liberdade de formação de partidos, quando não há liberdade de imprensa, quando não há pluralismo político? Consenso como? Não há consenso, é intimidação. Claro. Toda a gente se cala porque toda a gente sabe que se falar corre riscos, não é? E, portanto, isso não é organização de consenso, isso é gestão eficaz da violência preventiva. Uma censura à imprensa, órgãos de controle social. Por exemplo, em Portugal havia grandes empresas onde uma pessoa nunca progredia no trabalho se não fosse batizada pela Igreja Católica, ou se não batizasse a família, ou se não se casasse religiosamente. É uma forma de violência preventiva. Ou seja, ou tu te subordinas à norma, ou então, na melhor das hipóteses, ficas por aqui. Essa violência preventiva é violência que cala as pessoas. Não organiza um consenso, porque o consenso significa consentir. Não é? E a violência preventiva, pelo contrário, substitui o consentimento pela intimidação, pela sociabilização do medo. E o fator fundamental de durabilidade destes regimes é a gestão destas duas violências, a preventiva e a repressiva. E a repressiva castiga severamente aqueles que passam a linha. Mas é nisso que eu penso muitas vezes nisso. No outro dia discutia com um colega italiano se o Mussolini, como aliás lhe aconselhava ao Salazar, não se tivesse metido na guerra e se tivesse mantido assim numa espécie de neutralidade, admito que já era difícil nessa altura, não é? Em 39 já tinha andado muito terreno com o Hitler. Provavelmente ele tinha durado, como durou o Salazar, como durou o Franco, mesmo depois daquele extermínio da Guerra Civil, não é? Organizar o consenso, o medo, quer dizer, fico calado, trabalhar, safar-se, o governo vai dando umas coisas, depois vem a industrialização, melhora-se um pouco o nível de vida, mas quer dizer, dura, saber durar, foi a arte principal do Salazar, saber durar.